Em cada aspecto da existência, encontramos padrões, átomos, galáxias, ondas sonoras e campos magnéticos. Todos seguem esquemas invisíveis que se repetem. A natureza não age por acaso, mas reproduz aquilo que se mostra eficaz, e o mesmo se aplica à consciência. Se você observar com atenção, notará que as pessoas que emanam vibrações diferentes no mundo compartilham hábitos semelhantes. Trata-se de indivíduos que, mesmo sem se conhecerem, em lugares distantes e contextos diversos, vivem em harmonia energética, seguindo um certo padrão. Assim como o som responde a frequências, a alma também vibra em faixas específicas. Quando alguém alcança um certo grau de presença, verdade e alinhamento com seu centro, o campo energético muda. Carl Jung sustentava que a psique humana está interconectada a um inconsciente coletivo, um espaço onde símbolos, verdades e experiências universais se repetem ao longo das gerações, e aqueles que entram em contato com esse campo vibram de maneira diferente. Neste vídeo, você descobrirá quais são os 13 hábitos comuns a essas pessoas de alta vibração. Ao final do vídeo, se você perceber que algo dentro de você reconhece esses padrões, não se surpreenda. Você não está sozinho. A verdade, quando vivida, ressoa. Quem a experimenta acaba vibrando em sintonia com o que é autêntico. Alguns despertam e logo se lançam ao mundo. Ligam o celular, os pensamentos aceleram. Conectam-se a tudo, exceto a si mesmos. No entanto, aqueles que começam a vibrar em frequências mais elevadas fazem uma escolha diferente. Primeiro se alinham, depois agem. Primeiro oferecem sua presença ao mundo, então retornam a vivenciá-la dentro de si. É nesse recolhimento que algo fundamental se organiza, a mente desacelera, a respiração se torna um caminho e o corpo começa a lembrar que não é apenas um meio, mas parte integrante da escuta. Meditar, de fato, não consiste em desconectar-se, mas em sintonizar-se. É como parar para ouvir sua própria frequência após um dia de barulho. A visualização se insere nesse contexto não como um método de controle, mas como um direcionamento. Imagens simbólicas se manifestam, oferecendo direção, purificando o que é excessivo e revelando o que estava oculto. O primeiro sinal distintivo de quem opera nessa frequência mais consciente é exatamente isso. Utilizam a meditação e a visualização como práticas pessoais para se alinharem vibratoriamente. Estas se tornam parte integrante da rotina deles, assim como quem respira fundo antes de um mergulho. Jung percebia a imaginação ativa como uma conexão entre a consciência e o inconsciente, um modo da psique se reestruturar internamente. E é exatamente isso que acontece neste caso. Quando visões são geradas com intenção genuína, acessa-se uma parte de si que já conhece o caminho. Não é necessário entender cada detalhe, claro. O importante é confiar nas próprias sensações. Essa prática não requer silêncio total, nem um ambiente perfeito. Você pode encontrar um momento para isso no carro, antes de uma reunião, tomando banho ou durante uma pausa entre tarefas. O que conta não é quanto tempo você dedica, mas quão presente você está ao fazê-lo. Com o tempo, a diferença se torna evidente. Você reage menos, percebe mais, se desconecta mais facilmente de situações caóticas, reconhece quando está desalinhado e sabe como restabelecer o equilíbrio. A vibração se ajusta porque o canal foi limpo, enquanto a mente tende a se dispersar. No entanto, quando corpo, intenção e presença se unem em um único momento de escuta, algo se transforma e a vida que antes parecia fora de controle começa a acompanhar seu ritmo.
O segundo hábito de quem tem alta vibração é a busca da solidão como instrumento de reorganização psíquica. Não é uma simples preferência social, nem um traço de personalidade introvertida. É um ato energético, uma forma de cuidado que nasce da consciência de que a própria presença necessita de espaço para se expandir. Coabitar exige comprometimento, e esse comprometimento requer centramento, que às vezes só se encontra no silêncio total. Esses indivíduos optam pela solidão como quem deseja voltar para casa. Reconhecem a importância da companhia, mas também entendem que o tempo passado consigo mesmo é essencial e que há momentos em que o barulho do mundo torna impossível uma escuta genuína. Jung interpretava o processo de individuação como um caminho profundamente solitário, pois o contato com o eu não se encontra nem nos aplausos nem nos acordos, mas no silêncio, na pausa, na ausência de distrações. Por essa razão, quem vibra em frequências elevadas se retira, às vezes desaparece, se protege sem erguer barreiras, recusando convites sem dar muitas explicações. Nesse espaço íntimo, onde não são necessárias máscaras, as emoções se reestruturam. A intuição começa a fluir novamente. A clareza se manifesta sem ser convocada. O corpo se harmoniza com a mente e a mente com a alma. A solidão se torna um contexto de escuta sutil. Cada emoção que havia sido reprimida pela correria do dia a dia ressurgem nesse lugar. E a coisa mais extraordinária é que tudo acontece sem julgamento, sem pressa de resolver, apenas com a intenção de perceber. Quem emana essa alta vibração compreendeu que o silêncio é um solo fértil. É nesse espaço que o que realmente importa pode florescer, e quem mantém esse ambiente dentro de si retorna ao mundo mais puro, mais inteiro, mais leve. O terceiro hábito das pessoas com alta vibração é que elas consideram o corpo como um templo emocional e energético, não apenas em palavras, mas através de gestos cotidianos. Elas compreendem em seu corpo, não somente na mente, que cada dor tem uma causa, cada tensão conta uma história, e ignorar os sinais físicos é como silenciar a alma. Essa conexão com o corpo não vem de um culto à estética, nem de um medo da doença. Nasce da consciência de que o físico é a base da vibração. A matéria sustenta o espírito. Se o corpo está perturbado, a energia não flui. Se está exausto, nada sustenta a presença. Para esse indivíduo, comer se torna um ato mais consciente. Dorme com mais respeito, respira com mais atenção, compreende que o corpo é uma linguagem, um canal aberto entre o mundo interior e o exterior, e tudo passa por aí. Muitas vezes, antes de perceber um problema, eles o sentem em seu estômago, nas costas ou em seu sono. Não são necessários diagnósticos sofisticados. O corpo avisa, o campo se enrijece, a respiração acelera, e ao perceber esses sinais, eles param, ouvem e se ajustam. Jung dizia que os sintomas representam as maneiras como o inconsciente se comunica, e nesse sentido, o corpo é o primeiro a enviar a mensagem: dor, cansaço, compulsão, rigidez. Tudo isso tem um significado simbólico. Quem é mais consciente aprendeu a não lutar contra o sintoma, mas sim a decifrá-lo. Essa escuta do corpo revoluciona tudo. A alimentação se torna um ritual de reconexão. O movimento, seja dança, caminhada ou alongamento, não é mais visto como um esforço, mas como uma libertação do fluxo. Até o chuveiro se transforma em um momento de purificação energética e não apenas física. E a parte mais fascinante é que quanto mais o corpo está em sintonia, mais clara se torna a intuição, mais leve é a presença e mais coerente é a energia. O corpo não é um detalhe negligenciável,
é a antena. Pessoas de alta vibração não ignoram essa antena. Elas estão cientes de que se o corpo adoece, a energia envia sinais. Quando ocorre um bloqueio, a psique tenta captar a atenção, e cuidar dele não é um gesto de vaidade, mas uma forma de sintonizar o instrumento, pois, afinal, o corpo é a morada da alma, e tratá-lo com respeito é o primeiro ato de acolhimento vibracional que se pode fazer. O quarto hábito das pessoas altamente vibracionais é que cultivam a escrita reflexiva como uma prática para alcançar uma verdade interior. Escrever não é apenas um passatempo, é uma forma de escutar. É o ponto onde o que parecia disperso na mente ganha forma e onde o invisível começa a se tornar visível. Há uma diferença entre pensar e escrever. Pensar é muitas vezes um processo circular. A mente tende a voltar aos mesmos assuntos, replicando padrões e evitando o que gera desconforto, mas quando as palavras são colocadas no papel, não há mais fuga. A frase revela o que o pensamento tentou esconder. Escrever implica presença, e quem tem uma alta vibração compreende que apenas a verdade mantém a frequência elevada. Esses indivíduos costumam abrir um caderno não para narrar seus dias, mas para descobrir o que não foi verbalizado. A escrita se torna como acender uma lanterna dentro de si. O texto se torna um meio de perceber o que opera no inconsciente, um sonho mal interpretado, uma reação emocional atípica, uma intuição que surge de repente. Tudo é registrado no papel, porque ali os símbolos se revelam. Carl Jung ressaltava a importância de dar voz às imagens interiores. Ele usava a escrita e o desenho como modos de confrontar conteúdos psíquicos que não são imediatamente acessíveis. Esse processo ele chamava de imaginação ativa. Não é uma fantasia descontrolada, mas uma forma de comunicação com o eu. Isso ocorre quando alguém escreve em um estado de escuta. Começa a se desenvolver um diálogo entre o ego e algo mais profundo. Inicialmente, o texto parece desordenado, frases desconexas, ideias dispersas, mas com o tempo, algo se estrutura, padrões emergem, medos são nomeados, desejos anteriormente reprimidos surgem sem aviso e, o mais importante, projeta-se em direção a uma clareza que nenhuma outra conversa poderia garantir, pois ali no caderno, não há necessidade de explicar, apenas de ser sincero. Esta prática não requer estilo ou talento literário, mas apenas a vontade de se encontrar dia após dia, mesmo quando esse encontro é desconfortável, e muitas vezes o é. Mas esse desconforto não impede quem já começou a integrar sua sombra. Escrever torna-se assim um ritual, uma forma de individuação. A cada página, algo se alinha, a alma se ouve, a psique respira e a vibração se modifica, não por um milagre, mas porque a verdade finalmente emergiu. O quinto hábito típico das pessoas de alta vibração é a cautela com que escolhem os conteúdos que consomem. Não se privam do mundo, mas estão cientes de que tudo o que absorvem molda sua vibração. Essas pessoas monitoram atentamente o que leem, assistem e escutam, pois compreendem que cada palavra, imagem e som funciona como símbolo. E o símbolo, como ensinava Carl Jung, representa a linguagem inata do inconsciente. Nada é apenas um vídeo, assim como nada é apenas um meme. Tudo deixa uma marca. A consciência vibracional origina-se daqui. Reconhecer que nosso campo não se alimenta apenas de comida, mas também de estímulos, significado e presença. Um conteúdo superficial, repetitivo ou caótico não apenas informa, mas fragmenta, distrai e entorpece. É por isso que essas pessoas fazem escolhas com maior discernimento, não buscam fórmulas prontas nem se alimentam de ansiedade.
Em vez disso, procuram o que sustenta, amplia e reorganiza sua perspectiva. Um livro pode funcionar como um espelho, um podcast pode agir como um estímulo e um vídeo pode servir como um lembrete do que já sabiam, mas haviam esquecido. O objetivo não é apenas consumir conteúdos de qualidade, mas estar consciente do que estamos absorvendo, perceber aquele impacto sutil após horas rolando as timelines ou depois de ver algo que deixa uma sensação pesada no corpo, para não ignorar esse efeito, sentir, processar e mudar de direção se necessário. Jung afirmava que a mente inconsciente percebe tudo, quando esse tudo é composto por estímulos desconectados, agressivos ou banais. O inconsciente reage, se confunde, se dispersa e se fecha. Por outro lado, quando é exposto a imagens carregadas de simbolismo, o inconsciente se reorganiza e, junto com ele, todo o campo se eleva. As pessoas de alta vibração veem os conteúdos como meios de sintonia, entendem que, em tempos de abundância, o verdadeiro cuidado está no cuidado em si, que é íntimo, intuitivo e ético. Elas não se deixam guiar pelos algoritmos, mas seguem a voz interior. Esse vínculo com os conteúdos não é rígido, mas consciente. Às vezes, uma melodia é suficiente. Em outras ocasiões, o silêncio é necessário, ou um texto pode despertar algo esquecido. O campo responde e elas prestam atenção. Para essas pessoas, o consumo não é uma fuga, mas uma expressão de vibração. Cada decisão afeta o que emitem, e a alma, que passou tempo demais no barulho, aprende a buscar o que sustenta sua verdade. O sexto comportamento presente nas pessoas altamente vibracionais é seu apoio ao silêncio com uma força que comunica. São indivíduos capazes de regular o ambiente mesmo na ausência de palavras. A peculiaridade desse comportamento é que não se trata de uma escolha racional, nem de uma estratégia, mas de um estado de ser. Quando alcançam a paz interior, a vibração se estabiliza, independente das palavras, e frequentemente essa vibração se revela mais clara do que qualquer discurso. Elas não têm pressa em preencher os silêncios, nem tentam aliviar o desconforto com afirmações superficiais ou julgamentos apressados. Sabem que, em determinados momentos, o que permeia a atmosfera é mais relevante do que o que é verbalizado e, portanto, sustentam. Esse silêncio não é distante ou gelado, mas é rico, carregado de intenção, escuta e presença, e é por isso que é percebido. Alguns encontram calma em sua presença, outros se afastam, pois quando o barulho desaparece, o que estava oculto emerge. Carl Jung falava sobre o impacto das atitudes inconscientes, aquilo que projetamos sem perceber, mas que os outros sentem. A função inferior da personalidade, por exemplo, se manifesta além do controle do ego, e é muitas vezes nesse espaço que transitam as mensagens mais genuínas. É ali que essas pessoas se comunicam. Nem sempre conseguem articular o que sentem, mas seus corpos falam por elas. O ritmo da respiração altera o ambiente. O olhar delas é repleto de compaixão em vez de limites. Até o gesto mais sutil implica uma ética refinada. Não se exibem, são autênticas, e por isso cada pausa tem um significado profundo. Há momentos em que um silêncio expressa mais do que um argumento elaborado. Algumas presenças não precisam levantar a voz para serem ouvidas, e existem indivíduos que, mesmo na ausência de palavras, conseguem transmitir aos outros o que estão evitando perceber. Esse silêncio não é uma mera estratégia, mas o resultado de uma coerência interior. Ele se gera quando a energia está em harmonia, e essa coerência tem mais peso do que a retórica. Quem vive nessa modalidade evita conflitos de opinião,
pois não tem mais nada a provar. Aqui, o silêncio não é vazio, é uma escolha. Em contextos onde a conversa é excessiva, essa presença silenciosa atua como um reflexo e o que ela retorna é claro. A verdade não precisa ser gritada. O sétimo hábito das pessoas de alta vibração consiste em cuidar da sua energia como quem protege um tesouro, mas faz isso de forma natural, sem busca por drama. Para elas, o campo energético representa uma extensão viva da alma, que merece atenção constante. Não se trata de acumular técnicas nem de seguir modas espirituais, mas de escuta autêntica. Quando a energia se torna pesada, elas percebem. Se o ambiente se torna opressivo, escolhem se retirar. Na presença de desequilíbrios, empenham-se em reequilibrar a situação. Esse cuidado não surge do medo, mas de uma conexão íntima com o invisível. Essas pessoas integram práticas energéticas em sua rotina diária, como quem organiza sistematicamente seu espaço. Um banho com ervas antes de dormir, um incenso aceso não por hábito, mas com um propósito específico. Um cristal colocado onde a intuição sugere, uma música que purifica o ambiente, uma gota de óleo essencial na nuca em um dia cansativo. Nenhuma dessas ações é obrigatória. Tudo isso é forma de linguagem. Carl Jung sustentava que o inconsciente coletivo se manifestava através de símbolos vivos, imagens, objetos e rituais. Para Jung, o símbolo representava uma expressão de conceitos que não podiam ser reduzidos à pura lógica. Não era uma simples superstição. E é assim que essas pessoas agem, conectando-se ao invisível não por dogma, mas por afinidade, reconhecendo sinais e respondendo a eles. Um banho não é apenas um banho, é uma descarga, é um renascimento. A sensação do sol na pele não é apenas calor, é um realinhamento. Andar descalço não é apenas uma escolha estética, mas uma conexão com algo que vai além das palavras, mas que o corpo percebe. Cada experiência adquire um significado simbólico. A energia delas depende da intenção, e não tanto de técnicas rígidas. Elas ouvem e sentem o que funciona, se adaptam, modificam seus rituais, respeitando o que o momento exige. Não se definem por uma prática, mas se regulam através dela. Essa atenção não é um segredo, mas também não é ostentada. É discreta, pessoal, parte integrante da sua rotina diária, como escovar os dentes. Elas fazem isso porque precisam se manter centradas, sabendo o que acontece quando se negligenciam. Quem vive com essa sensibilidade energética reconhece que o invisível não precisa de provas, basta vivê-lo. Está consciente de que o que não se vê, mas que se sente, pode ter um impacto maior do que qualquer palavra pronunciada. É por isso que essas pessoas se dedicam a manter alta sua vibração, semelhante a quem afina um instrumento, pois sabem que não se trata de parecer iluminados, mas de estar em harmonia com o que carregam dentro. O hábito entre as pessoas de alta vibração é a constante busca por evoluir para versões mais conscientes de si mesmas. Não se contentam com o que já conhecem, nem se escondem atrás de experiências passadas. Estão movidas por uma inquietude serena. Não buscam parecer em paz, mas desejam ser autênticas. Esse caminho não tem conclusão, não existe linha de chegada, certificado ou selo de iluminação. Só existe a jornada, ciclos, quedas e reconstruções. Elas entenderam que o despertar não as isenta de cometer erros, mas as ajuda a reconhecer mais rapidamente quando se afastam de seu centro. Essa consciência não é paranoia, é maturidade.
É entender que o ego tende sempre a retomar o controle e que as feridas antigas, mesmo curadas, às vezes ressurgem, mas ao invés de escondê-las, elas as observam, as acolhem e as curam. Carl Jung afirmava que o propósito da vida não é a perfeição, mas a individuação, tornar-se a máxima expressão de si mesmo. Essa jornada não é linear. Requer um confronto com a sombra, um diálogo com o ego e a ruptura de identidades antigas. Pessoas com alta vibração emocional e mental sabem que a luz não elimina a escuridão, mas a revela, e por isso não sentem vergonha em revisar suas escolhas, pedir desculpas ou recomeçar. Elas compreendem que cada vez que se realinham, sua vibração se refina e que a coerência surge do esforço constante de se observar com sinceridade. Não vivem na ilusão de ter alcançado um objetivo. Estão cientes de que estão em constante evolução e por isso não julgam quem ainda está tropeçando. Elas já passaram por isso, talvez ainda o façam. A diferença é que agora sabem quando se afastam de sua essência e possuem as ferramentas para retornar. Essa busca não é frenética, não vem de um senso de falta, mas de um desejo de profundidade. Aspiram a se apoiar com mais integridade, a criar relacionamentos mais autênticos, a ser presenças mais claras, palavras mais adequadas, gestos mais sinceros, não por idealismo, mas por integridade. E talvez o aspecto mais significativo seja que não buscam essa consciência para receber admiração, mas porque não toleram mais viver na dissonância. Sua alma já saboreou o gosto da verdade e não aceita mais uma vida superficial. Quem vive desse jeito emana uma vibração que não depende de aparências, nem de rituais ou discursos. É uma vibração que nasce da intimidade com as próprias contradições e por isso é densa, profunda e coerente. O nono traje das pessoas com alta vibração é estabelecer limites com firmeza, sem recorrer à agressividade. Elas não precisam elevar a voz para serem ouvidas, nem se endurecer para defender sua alma. A autoridade deles surge de uma fonte mais profunda, onde a verdade não se compromete mais com o medo. Essas pessoas não fogem dos conflitos, mas também não os buscam ativamente. Aprenderam concretamente que preservar sua própria energia é um ato de respeito consigo mesmas e com os outros, entendendo que a falta de limites não é gentileza, mas sim autossabotagem. Os limites que estabelecem não requerem longas explicações nem justificativas ansiosas. Se manifestam com clareza, com um corpo firme e uma presença estável. É um não que não necessita de uma conclusão definitiva. A energia já se comunicou com o que precisava. Carl Jung falava sobre o risco de reprimir os aspectos sombra da psique e projetá-los nos outros. Aqueles que não aprenderam a estabelecer limites acabam fazendo isso de maneira brutal, suprimindo o desconforto, tolerando demais e, em seguida, explodindo. Por outro lado, quem fez o trabalho de integração da sombra sabe reconhecer o desconforto antes que exploda e se posiciona antes que a raiva o faça por eles. Essa postura não corta, delimita, e há uma diferença substancial entre as duas. A reação instintiva corta, enquanto delimitar é expressar presença. Uma vibração bem organizada não precisa elevar a voz para ser ouvida. Manifesta-se em um corpo que não vacila, em um olhar que não se desvia, em uma postura que comunica. A partir deste ponto, só pode entrar o que é respeitoso. Essas pessoas também aprenderam a se retirar, a se desapegar quando a energia ao seu redor não é mais acolhedora.
Fazem isso com dignidade, sem dramatizar ou tentar ser compreendidas, pois a compreensão não é mais uma exigência, mas um presente. Não impõem limites por medo de serem feridas, mas porque finalmente entenderam que sua paz é um espaço que merece ser preservado e que manter relacionamentos desequilibrados tem um custo elevado. O corpo percebe tudo, a vibração se baixa e a verdade permanece em silêncio. Por isso, aprendem a recusar sem sentimentos de culpa, a perceber quando algo se tornou opressivo, a se afastar mesmo com certo pesar e a optar pelo silêncio onde antes insistiam em comunicar. E fazem tudo isso sem se enclausurar, respeitando a si mesmas. Quando a energia de um indivíduo é pura, os limites são claramente evidentes, até mesmo em um sorriso. Aqueles que vibram neste nível ensinam, sem palavras, que até mesmo a presença representa um limite. O 10º traje das pessoas de alta vibração é o de transformar a dor em um serviço simbólico, sem romantizar o sofrimento ou negá-lo. O que elas realizam é dar forma ao que causou dor, convertendo-o em algo que, mesmo em silêncio, possa servir de conexão para os outros. Essas pessoas viveram o colapso mais de uma vez. Experimentaram o que significa perder apoio, direção e fé, mas também conhecem a sensação de atravessar aquela noite escura e sair com algo precioso, algo que não pode ser explicado, mas é tangível. Uma presença mais sólida, um olhar mais intenso, palavras que tocam a alma. Jung afirmava que ninguém se ilumina sonhando com imagens de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essas pessoas fizeram isso. Elas confrontaram o desconforto, respiraram em meio à confusão, acolheram as feridas até que seu ensinamento emergisse. Por isso, hoje a dor não se manifesta mais em gritos, mas indica um caminho. Essa transformação não acontece de forma espetacular, muitas vezes começa com um gesto simples, uma escuta profunda, uma bondade inesperada, uma generosidade que não espera nada em troca. O que antes era dor, agora se torna uma guia, e o que parecia apenas um trauma se transforma em uma bússola. Elas compartilham experiências sem se colocar como exemplo, não discutem sobre resiliência, mas vivem uma presença autêntica que ressoa. Quando uma pessoa se aproxima, é como se o ar ao redor delas ficasse mais leve, pois há espaço também para o que ainda dói, já que quem sofreu uma fratura não espera que o outro esteja completamente inteiro. Esse gesto simbólico pode ser sutil, como um toque delicado, uma conversa acolhedora, um silêncio que sustenta. Pode se manifestar em uma obra que inspira, em uma amizade que cura, em uma escolha de vida que confere sentido. Não requer um palco, mas sim intenção. E é exatamente essa intenção que reorganiza tudo. O que antes parecia vazio se transforma em fertilidade. O que parecia uma perda emerge como uma nova direção. A dor, quando integrada, não desaparece, torna-se um aliado. Essas pessoas entendem que não é possível voltar a ser como antes do sofrimento e não desejam isso, pois foi justamente nesse momento de ruptura que descobriram partes de si mesmas que nunca teriam encontrado em tempos de estabilidade. Transformar a dor em presença não é um privilégio, é uma decisão que se repete todos os dias. E aqueles que fazem essa escolha vibram de maneira diferente, não para se proteger, mas para oferecer. O próximo traço distintivo, muito comum entre pessoas de alta vibração, é sua capacidade de perceber o ambiente com uma intuição apurada e quase imperceptível. Elas não precisam de muito para intuir o que está acontecendo. Às vezes, basta entrar em um lugar, um olhar, uma pausa, um cheiro no ar, e já sabem o que não foi dito.
Essa percepção não vem da mente racional, mas de um lugar diferente, de um tipo de escuta mais sutil, que não passa por um raciocínio direto, mas chega de maneira completa. O corpo reage primeiro, a pele percebe, a respiração muda, sente-se uma densidade mesmo quando as palavras tentam manter uma certa leveza. Jung reconhecia a intuição como uma das 4 funções fundamentais da consciência, junto com o pensamento, o sentimento e a sensação. Para ele, intuir significava captar possibilidades, significados e verdades ocultas, sem se apoiar em evidências concretas. E é exatamente isso que caracteriza essas pessoas. Elas têm a capacidade de perceber antes de conhecer. Identificam tensões ocultas até mesmo por trás de um sorriso. Sentem quando há desconexão, mesmo que a conversa prossiga sem percalços. Sabem reconhecer os lugares onde a atmosfera é pesada e aqueles onde tudo parece respirar um senso de alívio. Essa sensibilidade não é algo que elas buscaram, mas se manifestou como consequência de uma existência vivida em coerência. Com o tempo, aprenderam a confiar nesse tipo de percepção. Inicialmente, sentiam dúvidas, achavam que estavam exagerando ou sendo consumidas pela paranoia, mas depois de cometer erros negando seu instinto, começaram a respeitá-lo. Porque ele não engana. Chega como um aviso, que pode se manifestar na forma de um desconforto inesperado, de uma fadiga que surge de repente, ou de um impulso de deixar um lugar, mudar de assunto, ou não ultrapassar um certo limite. A mente requer lógica. No entanto, a alma já tomou uma decisão nesses momentos. Essa intuição não os torna oniscientes, mas os torna atentos, e uma presença consciente é por si só uma transformação. Eles não forçam as conexões, sabem quando se abrir, quando se fechar, quando manter o silêncio e quando dizer o que muitos não querem ouvir. É uma sabedoria que não se aprende em livros, mas que se adquire vivendo, experimentando, prestando atenção e que permanece viva apenas quando a pessoa decide ouvi-la, mesmo que isso seja desconfortável, pois às vezes a verdade não se manifesta de forma estrondosa, mas chega como um sussurro de dentro. E quem abriu este canal não precisa de confirmações, só precisa ouvir. A atitude distintiva das pessoas de alta vibração é que elas se comunicam com a alma, mesmo nos gestos mais simples. Elas não precisam de longos discursos para tocar. Às vezes, um simples olhar, um cumprimento tranquilo, um elogio que parece vir de um lugar mais profundo é suficiente. É como se tudo nelas estivesse em sintonia. A vibração dessas pessoas se expressa nas entrelinhas, no tom de sua voz, na maneira como escutam, no tempo que dão as palavras antes de responder. Estão completamente presentes e isso se reflete em cada microexpressão. Quem está na companhia delas percebe isso, mesmo que não consiga verbalizar o motivo. Esse tipo de presença não é adquirido em um curso, mas se desenvolve através de uma coerência interior. É quando as emoções, os pensamentos e as palavras estão em sincronia. Jung diria que isso acontece quando uma pessoa abandona a máscara e se torna um canal. A comunicação, a esse ponto, não é mais um fardo, mas um ato de transparência. Essas pessoas não falam apenas para informar, comunicam para conectar, para acolher, para gerar um espaço interior no outro e nem sempre usam palavras. Elas podem fazer isso com um toque delicado no ombro de alguém, através de um silêncio que não cria pressão, ou com uma risada oportuna, assim como com um olhar que persiste quando os outros se afastam. Transmitem uma coerência energética que permeia tudo.
Estão presentes não apenas em suas palavras, mas também em suas ações. Infundem afeto em pequenos gestos. Prestem atenção sem pressa. Ouçam como quem tem tempo, mesmo quando parece que não o tem. Não são apressados nas interações e não sentem a necessidade de parecer espirituais. São pessoas que aprenderam a tornar o cotidiano sagrado e, por conseguinte, onde quer que estejam, o espaço muda, a conversa se aprofunda, o tempo desacelera. Não buscam ensinar, mas a sua simples existência acaba por instruir. Com gestos mínimos, mostram que viver com a alma não exige cenários especiais, mas requer intenção e uma verdade em movimento, e quando isso se integra ao gesto, ressoa silenciosamente. É algo poderoso. Sua energia toca sem invadir, acolhe sem absorver e permanece mesmo após sua partida, pois aquilo que é expresso com a alma continua a vibrar em quem ouviu. O último traje presente em nossa lista de pessoas de alta vibração é a sua confiança no tempo da alma. Não pressionam os outros, não esperam respostas imediatas, nem exigem ações antes que seja o momento certo, e quando precisam ter paciência, o fazem com total confiança, não com ansiedade. Isso não é passividade, mas uma rendição consciente, sabendo quando é hora de agir e quando é necessário recuar. O ego clama por resultados, enquanto a alma busca coerência, e eles escolheram seguir a alma, pois quem aprendeu a confiar no tempo invisível compreendeu que a verdadeira transformação nunca é apressada, se constrói em silêncio, em camadas, na verdade. Alta vibração não é um objetivo, mas um estado de autenticidade. E essa autenticidade não é algo a conquistar, é mais uma questão de sustentá-la. Não se trata de fazer tudo perfeitamente, nem de estar em um estado de paz constante. Trata-se de ser sincero consigo mesmo, mesmo quando o mundo espera uma versão distorcida. Trata-se de não se afastar de si mesmo para agradar aos outros. É uma questão de se escolher continuamente, mesmo nos dias em que a tentação de se esconder é mais forte. Se você chegou até aqui, é provável que já manifeste parte desses hábitos, mesmo que não o chame assim, ou se ache que está apenas começando. Mas a realidade é que ninguém se depara com esse tipo de conteúdo por pura casualidade. Algo dentro de você já reconhece este caminho, percebe que sua energia mudou, que sua presença expressa mais do que antigamente e que seu silêncio adquiriu uma nova profundidade. Carl Jung escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, e despertar nem sempre é agradável, pode ser um desafio, às vezes solitário, mas é o único caminho que nos leva de volta para casa. Esses 13 hábitos não são regras nem etapas de um degrau espiritual, mas práticas vivas, pistas e rastros na jornada de quem já iniciou a viagem dentro de si mesmo. E mesmo não tendo todas as respostas, decidiu seguir em frente porque já compreendeu que a verdadeira paz não vem de fora, mas nasce da coerência entre o que se sente, o que se vive e o que se decide. Não exercem uma pressão forte sobre os outros, não esperam respostas imediatas, não exigem ações precipitadas e, caso tenham que esperar, o fazem plenamente, com confiança e não com preocupação. Não se trata de passividade, mas de uma entrega consciente, de agir no momento certo e recuar quando necessário. O ego anseia por resultados, enquanto a alma busca coerência, e eles escolheram seguir a alma, porque quem aprendeu a confiar no tempo invisível já sabe que a verdadeira transformação nunca é apressada, é construída em silêncio, em camadas e em verdade. Estar em alta vibração não é um simples status, é um estado de verdade, e essa verdade não se conquista, se sustenta.
Não se trata de fazer tudo perfeitamente, nem de viver em um estado de paz constante. Trata-se de ser honesto consigo mesmo, mesmo quando o mundo espera uma versão diferente de você. Trata-se de não se afastar da própria essência apenas para se conformar. Significa escolher a si mesmo repetidamente, mesmo nos dias em que seria mais fácil se esconder. Se você chegou até aqui, provavelmente já está vivendo parte desses hábitos, mesmo que não os chame assim e mesmo que sinta que está apenas no começo. A verdade é que ninguém procura conteúdos desse tipo por acaso. Algo dentro de você já reconhece este caminho, percebe que sua energia mudou, que sua presença comunica mais do que antes, que seu silêncio hoje tem uma densidade diferente. Carl Jung escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro se desperta, e despertar não é tão bonito quanto parece. É um desafio, às vezes solitário, mas é o único caminho que nos traz de volta para casa. Esses 13 hábitos não são leis, nem degraus de uma escada espiritual, mas práticas vivas, indícios, sinais no caminho de quem já iniciou a jornada interior. E mesmo sem ter todas as respostas, escolheu prosseguir, pois compreendeu que a verdadeira paz não vem de fora, mas nasce da coerência entre o que se sente, o que se vive e o que se escolhe. Não é necessário vibrar sempre em alta frequência, isso seria contrário à natureza humana, mas você pode manter sua presença mesmo nos momentos em que sua luz oscila, pois a presença não está ligada à perfeição, mas à entrega, e esta última é o que você realizou até este ponto. Antes de encerrar o vídeo, faça uma respiração profunda e ouça o que ficou com você. Pode ser uma frase, um hábito, uma sensação de desconforto ou um momento de alívio. Tudo isso é importante porque demonstra que algo tocou o ponto certo. Se você chegou até aqui, deixe um comentário abaixo. Eu vibro com os meus. Essa frase será nosso sinal vibracional. Quem a escreve reconhece, quem a lê percebe e quem acompanhou até o final sabe do que se fala. E se de alguma forma este vídeo te tocou, te fez recordar quem você é ou te trouxe mais clareza, considere clicar no botão "Obrigado" aqui embaixo. Claro, é um gesto simples, mas realmente faz a diferença. Este ato permite que este canal continue produzindo conteúdos com atenção, consciência e profundidade. Ao apoiar essa vibração, ela se propaga e juntos podemos alcançar um número sempre maior de pessoas que estão no mesmo caminho. Nos vemos no próximo vídeo.